Aconselhamento, qual? Painel de sonhos. Aconselhamento. Eu vou colocar aqui, Marião, treinamento, tá? Treinamento da rede. É uma capacitação diferente de capacitar a rede para ir buscar novas pessoas. É mais de manutenção. Por exemplo, o painel de sonhos. Qual que você falou? O INA, que o INA a gente coloca mais como desenvolvimento pessoal. Tá? Porque aí... para preparo, né? Isso, mas aí é de cada um. O INA, toda a capacitação, ela vai mais dentro da própria pessoa mesmo. O pessoal tá doido para apagar a luz agora, hein? Tem uma tarefa de manutenção que eu gosto muito, que é olhar o mapa da rede. Para que eu olho o mapa da rede? O que isso tem a ver com manutenção? Para saber se teve movimentação naquele dia. Sim ou não? Não ajuda a manter a rede? Porque não tem alguém que de vez em quando que você nem esperava que vai lá e compra alguma coisa? Tem, não tem? Então assim, olhar o mapa da rede para ver se teve movimentação é uma atividade de manutenção. Tá? Que mais de atividade de manutenção? Tem uma atividade de manutenção que a maioria de vocês não tem, mas que os líderes têm bastante. Qual que é a manutenção que os líderes têm de monte? Não. Isso aqui. Responder problemas. Ué, mas na Amway tem problema ou não? Tem ou não? E quando tem problema, a gente faz o quê? Te manda um e-mail para Falecom e copia quem? O líder. O líder. Certo ou não? Quem aqui quer ser líder? Estão ferrados. É assim. Porque a partir do momento que você é líder, você responde pela satisfação da sua rede também. Você vai querer perder todo mundo que reclama. Ah, não quero gente que reclama, pode sair. É assim? Não. Dá vontade. Dá vontade. Principalmente aqueles que nunca fazem nada. Só reclamam. Treinamento para rede. Então, tenho essa atividade que é responder às pessoas que têm problemas. Quais problemas podem acontecer com a rede? Todos. Quais, por exemplo? Não chega para produto, não entra porta, não... Olha, meu produto já faz 4 dias que eu pedi e não chegou. Qual é o prazo de entrega? 5. Então vamos esperar até amanhã? Mas se não chegar amanhã, eu reclamo. Acontece isso ou não? Acontece. Acabei de cadastrar uma pessoa, consultei no site, a pessoa não está lá. Acontece ou não? Tem alguns outros problemas, né? Eu cadastrei errado a pessoa, o que eu faço? Acontece ou não? Patrocínio errado. Patrocínio errado, faz pedido errado, meu cartão não passa, né? Tem uma série de questões que acontecem, né? E são problemas. Alguns são reais. E os outros? Os outros não, as pessoas inventam, né, o problema. Não existe, ela vai lá, não, minha vida tá boa, deixa eu criar alguma coisa. Ela cria um problema. Sendo um problema criado ou real, não mexe com a satisfação daquela pessoa? E se a gente não atende aquela pessoa, o que acontece? Ela provavelmente começa num processo de desânimo, num processo de frustração, e a gente pode até perder aquela pessoa. Certo ou não? Então, da minha visão de tudo que é para manutenção da rede, né, o que eu considero principal é responder os problemas. Porque aqui, a gente tem chefe aqui ou não? Não, não tem. Mas logo que a gente entra e assina o contrato, a gente já descobre isso ou não? Virou o botãozinho e falou assim, não tem chefe. É assim ou não? Não, a maioria das pessoas vem do mundo empresarial onde tem chefe. Onde quando as coisas não funcionam, vai reclamar para cima, não é verdade? Aqui é a mesma coisa. Se você chega no nível de liderança, você vai ter que aprender que a maioria das pessoas, elas vêm com essa mentalidade. Então é para cima que elas vão reclamar. Se você é o líder daquele grupo, você vai receber uma série de reclamações que muitas delas, inclusive, não têm fundamento, mas não interessa. Porque você está trabalhando com uma pessoa que tem uma determinada expectativa. E se você não responde à expectativa dela, você pode perder a pessoa
por um problema imaginário. Certo ou não? Então você tem que não só responder os problemas, mas tem que criar uma habilidade de lidar com as pessoas. Certo? E onde você cria a habilidade de lidar com as pessoas? Na parte de desenvolvimento pessoal. Mas isso ajuda você a responder os problemas adequadamente. Certo ou não? E aí, o que vocês acham? Se a gente trabalhar, e aí a minha sugestão é, e agora entra o plano de ação, tá? A minha sugestão é que todos os dias, de segunda a segunda, tá? Nós tenhamos uma atividade em cada área. Por quê? Porque isso vai fazer com que a gente cresça no negócio. Eu posso construir um castelo colocando um tijolo por dia, não posso? Se eu colocar um tijolo por dia, eu não vou conseguir construir, vai demorar, mas tudo bem. É melhor do que se eu falar assim, não, eu preciso de 12 horas em um determinado dia e eu faço tudo. Quando que eu vou ter as 12 horas? Não. Nunca. Então, provavelmente, tem muita gente que não faz nada só porque acha que não consegue fazer tudo. E realmente, a gente não está aqui para fazer tudo. A gente está para ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Se você definir uma atividade em cada uma dessas áreas e você tiver disciplina e comprometimento de fazer esta atividade todos os dias, você cresce no negócio. E se você achar que é pouco, faça do mesmo jeito. Tem muita gente que fala assim, ah, mas isso aqui é muito pouco. Ouvir um áudio, falar com as pessoas, isso aqui é muito pouco. E hoje o que você está fazendo? Não, eu não estou fazendo nada. Então, isso é muito. Certo ou não? Então, assim, isso daqui é o mínimo para que a gente mantenha um crescimento contínuo. Se você vai sair correndo ou se você vai dar um passinho de cada vez, é melhor do que ficar parado. Certo ou não? Para ficar mais tangível, vamos definir algumas. A gente já definiu quais são as prioridades, tá? Muito importante. Eu não estou dizendo que essas são obrigatoriamente as tarefas mais importantes para todo mundo, tá? Eu fiz esse exercício e isso aqui são as tarefas que eu faço e que eu sugiro que se faça, mas se alguém achar que não, eu prefiro, no caso aqui do desenvolvimento pessoal, eu prefiro ler do que ouvir o áudio, não tem problema, o negócio é que é de cada um, tá? Aqui não é pra gente ficar seguindo regrinha pré-formatada igual a caixinha do miojo, tá? Aqui cada um vai fazer o que acha melhor. Então a ideia, a gente construiu isso junto para que cada um analise e veja se essas são as tarefas que cabem para cada pessoa, perfeito? Então essas são as tarefas que couberam para mim, tá? Eu desenvolvo uma série de atividades todos os dias, mas todos os dias eu trabalho para a Amway. Só que eu prefiro trabalhar nessa faixa dos 20% para ter um resultado maior do que trabalhar num monte de tarefa que está nos 80% e me dar um resultadinho pequenininho. Então eu considero que aquelas tarefas estão dentro, não são todas, tá? Então, por exemplo, então se eu escutar o áudio quer dizer que eu não preciso ler? Precisa, é coisa diferente. Mas entre escutar um áudio e ler todos os dias, é preferível que você escute o áudio. Tá? Então, assim, isso daqui é a prioridade, mas não é a única. Tá? Ah, mas eu não tenho hábito de fazer nada. Começa com áudio. Depois que você criar o hábito, você vai partindo para outras. Tudo bem? Então, vamos lá. Só para ficar mais tangível. Vamos colocar aqui metas, né? Quantos áudios a gente tem que ouvir? Pelo menos um por dia. Um por dia. Fácil ou é difícil? Dá para ouvir, não dá? Dá. Um áudio por dia. E se eu tiver poucos áudios e for repetido, o que eu faço? Escuta mesmo assim. A gente não escuta a mesma música várias vezes? E gosta, não gosta? Isso que é pior. Vai assimilando melhor. E algumas pessoas ficam ouvindo para aprender a cantar, né? Vai assimilando melhor, né? A gente vai entendendo. Isso. Então, que tal se a gente começar a ouvir os áudios repetidos para aprender a falar igual o palestrante? Uma boa, né? É isso daí. Então, ouvir um áudio por dia. Contatar pessoas. Quantas? Quanto mais, melhor. Certo? Mas no mínimo... minha sugestão, no mínimo 2 pessoas por dia. Gente, o que é contatar uma pessoa? É falar assim, oi, tudo bem?
Não, vou contatar um amigo meu, faz, sei lá, 1 ano que eu não falei com ele. Aí o que eu vou falar? Eu entro lá no Facebook e mando para ele, oi, tudo bem? Fiz o contato. Certo ou não? Difícil fazer isso? Vai dar resultado aquele contato ou não? Sim. Não necessariamente. E a minha pessoa para mim não diz. Mas se eu fizer 2, minha chance não aumenta? Aumenta. E se eu fizer 2 por dia? E se eu fizer 2 por dia por 30 dias? 60 contatos no mês, você acha que não vai ter ninguém que vai me responder? E vai responder. Agora, desses 60, ninguém vai perguntar, e aí, como é que tá a Amway? Pode ser que pergunte, não pode? Não pode ser que tenha alguém que fala, eu estava mesmo querendo falar com você? Pode ou não? E se você falar assim, mas pô, de 60 pessoas é difícil que isso aconteça. Então faz todos os dias. E se a gente tiver 700 pessoas por ano, você acha que alguém vai falar? Vai, alguém vai pedir para entrar. Acontece. Já aconteceu com alguém ou não? A única que eu não vou colocar é essa daqui. Responder os problemas. Porque quais problemas que a gente tem que responder? Todos. Quantos tiverem. Se eu não tiver problema para responder, o que muita gente talvez não tenha, porque ainda não construiu uma rede que está cheia de problemas, que é uma bênção, né? A gente tem uma série de outras atividades que a gente pode fazer. Como, por exemplo, eu colocaria aqui como item, um segundo item, olhar o mapa da rede. E aí, do mapa da rede, 2 atividades eu posso fazer. Tá? A primeira é ver se teve movimentação e falar com a pessoa que movimentou. Legal, eu vi que você fez compra hoje. Legal, eu vi que você patrocinou uma pessoa hoje. Pode fazer ou não pode? Isso. E a outra que a gente pode fazer é cutucar quem está parado. Faz uns 8 meses que você não compra nada. Você parou de tomar banho? Você está na tua rede, é seu amigo, você pode perguntar, não tem problema. Certo? Então assim, se você tem problema para responder, dê preferência para responder os problemas. Você está trabalhando com a expectativa e a satisfação da tua rede. Se você não tem problema para responder, olhe o mapa da rede, vê onde teve movimentação, contata essas pessoas. Se você construir uma rede já com pelo menos 10 pessoas, com certeza já tem gente que você não conhece. Fale com quem você não conhece, faz parte da tua organização. Mantenha relacionamento com as pessoas. Certo ou não? Você acha que se a gente fizer isso daqui todos os dias, dá algum resultado? Com certeza. Você acha que faz diferença no negócio? A gente pode imaginar que a gente vai crescer. Cadê o Márcio aqui que eu não consigo? Tem que tirar tem que voltar ali. Consegue? Então, se a gente fizer isso todos os dias, a gente não vai sentir que a gente está crescendo? Vai ou não? Vai. Na primeira semana? Talvez não. No primeiro mês? Sim. Provavelmente sim. Se a gente fizer o trabalho, a gente vai sentir que a gente está crescendo. Daqui a 1 mês ou 2, a gente já vai ter bastante demanda. Aí entra aquele ponto. A gente começa a ser produtivo. Tem muitas pessoas que fazem muita venda, ou que fica montando lista de nomes, ou que fica montando manual da Amway, ou que fica lá montando site, fica mexendo no site. Não são tarefas que estão dentro dos 20%, elas estão dentro dos 80%. Tá? As tarefas de 20%, na minha concepção, são aquelas, tá? Então vamos lá. Vai lá, Marcelo. Então, o plano de ação. São 3 áreas que a gente vai definir. Desenvolvimento pessoal, crescimento da rede e a manutenção da rede. Tá? Vamos lá. Quais as tarefas que eu escolho para mim e que sugiro que, se vocês hoje não têm um plano de ação, comecem com esse para ver se ele é aderente para vocês. Se não for, mudando. Tá ok? Vai lá. Ouvir áudios, fazer 2 contatos por dia e dar respostas para as solicitações da rede. Tá? E o mais importante, defina uma tarefa essencial para cada área, que foi o que a gente fez. A gente definiu uma tarefa para cada área. E não vá dormir sem realizá-las. São só 3 tarefas. Isso daí dá para a gente fazer? Dá para ouvir o áudio? O áudio demora em torno de 1 hora, mas eu não preciso parar 1 hora para ouvir. Eu consigo ouvir meia hora de manhã, meia hora de tarde.
né? Eu consigo fazer 2 contatos rápidos e eu consigo responder nem sempre tão rápido para minha rede, mas também não é tão demorado assim, porque a Amway também não dá tanto problema, né? Certo ou não? Se eu trabalhar meia hora por dia nessas atividades, é melhor que trabalhar 2 ou 3 em atividades que não produzem resultado. E essa é a minha sugestão para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado.